Sentar no teu lugar. Deus, Ele é maravilhoso, poderoso, igual a Ele não há ninguém. Tem um cântico antigo que ele diz isso, né? Igual ao meu Deus não há ninguém. Não há no mundo, em nenhum outro lugar, porque Deus Ele é único e somos agraciados porque nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Da palavra de Deus. Que diz assim, já encontrou aí na tua Bíblia? Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Eu estava meditando na palavra de Deus ontem, e me peguei um tempinho meditando nesta, e eu achei muito interessante, e é sobre isso que nós vamos falar nesses minutos, a respeito de buscarmos em Deus, e de entendermos que a sua palavra, ela nos incentiva a sermos homens e mulheres abençoadas e abençoados, não simplesmente por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. O verso ele nos chama a atenção dizendo assim o início: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. A primeira observação que nós identificamos é que o servo de Deus, o apóstolo, ele está dizendo à igreja que a responsabilidade de se manter não é de Deus. Amém? A responsabilidade de se manter firme não é de Deus, mas é nossa. Você observa que ele lança a nossa mão a importância, a necessidade de nós nos mantermos de pé. Ele fala, mantenham-se. Em outras palavras, ele está dizendo, não espere que eu, de alguma maneira, venha ajudar vocês a se manterem. Porque aquilo que eu faço é compartilhar da palavra. Mas se você, como disse aqui no início do culto, a Cida falou, se você não tiver receptivo a ela, você não terá força para se manter firme. Então a primeira observação sobre aquilo que nós vamos dizer, trazendo aqui um resumo, nós necessitamos entender que estar firme não depende das pessoas, estar firme não depende de Deus, mas estar firme depende de nós, depende exclusivamente das nossas atitudes. Algumas versões diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Quando você vai olhar, e se você fizer uma pesquisa, você vai observar que essas três palavras que ele usa, firmes, inabaláveis e abundantes, na verdade elas estão correlacionadas à visão de que nós precisamos nos manter, que nós precisamos buscar conhecer a palavra, buscar em Deus através da oração, buscar em Deus através da súplica, mas tudo isso só vai ter efeito se eu tiver o interesse de me manter na presença de Deus, de me manter firme na presença de Deus. E por que, pastor, que o senhor diz isso? Porque esse verso ele nos chama a atenção para que nós não venhamos perder o foco, para que nós não venhamos perder a atenção na trajetória. É visível que esse tempo é um tempo onde mina as nossas forças e também tira de nós o foco. É verdade ou não é? A gente fica meio atônito, meio cansado até mesmo mentalmente, de pensar, de avaliar, de ver as situações. Ontem, acho que foi ontem, foi hoje, não me lembro. Ontem. Meu celular ficou um tempão lá, na hora que eu fui pegar ele, aí eu fiquei olhando em um grupo, inúmeras mensagens, acho que umas 300 mensagens. Isso não funciona, isso não dá certo,
esse negócio está fazendo tarde demais. Eu vendo o quanto que as pessoas, elas estão ocupando a sua mente com aquilo que não vai trazer um resultado. E aquilo que de fato traz resultado, as pessoas esquecem. As pessoas não observam. Esses dias eu vi uma irmã transmitindo uma mensagem no grupo dizendo, é Deus quem faz. Aí alguém falou, mas não é assim. E é exatamente assim. A Bíblia nos chama a atenção para esse entendimento. Quando nós ficamos com medo, é natural que situações vão vindo para tentar tirar no nosso foco, para que nós não venhamos nos manter firme no Senhor. Muitas questões vão vindo para tentar minar a fé, para tentar impedir que nós venhamos crer que pode acontecer. Eu digo aqui nessa noite, se Deus quiser, a tua casa, a tua família, a enfermidade não toca, o diabo não toca, a doença não toca, nada toca na tua casa. Porque tudo isso está nas mãos de Deus. A questão é, você está firme nessa palavra? Você se mantém nessa palavra? Muitas pessoas, elas buscam a Deus para receber o milagre, a cura, a transformação, a libertação. E elas alcançam, sim ou não? Até porque Deus diz que aquele que vem a Ele, jamais voltará da mesma maneira. Mas porque quando eles recebem, não é pastor? Quantos acontece isso? Eles recebem aquilo que eles precisam. Passa alguns meses, somem da igreja, somem da reunião. Aí quando você vê eles estão da mesma maneira que estava antes. Porque eles querem colocar tudo na mão de Deus. Deus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. A enfermidade, o médico diz, olha, não tem jeito. Você fala Deus, Deus fala, para mim tem jeito. Porque aquilo que é impossível para o homem, para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas aquilo que nós podemos fazer, queridos, Deus não vai fazer. Muitos desistem da fé porque eles querem que Deus cuide de tudo, faça tudo por eles, resolva todos os seus problemas. Mas não é assim. A questão é que se eu não tiver firmado na palavra, eu não consigo me manter na palavra. Porque mesmo depois de receber o milagre, mesmo depois de receber a cura, situações, tribulações e dificuldades virão. Nós temos aqui a irmã Ana, que venceu, glória a Deus, amém? Agora eu quero que, você não vai fazer isso, não precisa. Mas se você for muito curioso, depois de terminar o culto, você fala, irmã Ana, depois que a senhora recebeu o milagre, foi só maravilha? A senhora não passou por mais nenhuma dificuldade? Ela com certeza vai dizer para você, passei e continuo passando. Porque essa é a trajetória. A questão é que as pessoas pensam que vão vir a Deus e tudo será resolvido. E com isso, quando não acontece isso, elas perdem o seu foco. Elas perdem a visão, elas desanimam na fé. Muitos chegam até a pensar de que Deus nem existe, porque Deus não solucionou todos os seus problemas. Mas a solução da situação que nós vivemos hoje, ela virá a partir do momento que eu me manter firme em Deus. Porque assim eu vou entender que aquilo que vai acontecer na minha vida é a vontade de Deus. Amém ou não amém? Então em outras versões diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Diga assim comigo, firmes. Firme nada mais é do que seguro de si mesmo. Você tem dúvida que Deus habita em você? Claro que não. Amém. Você tem dúvida que Deus, ele opera maravilhas através de você? Você tem dúvida que Deus habita na tua casa? Quando o apóstolo Paulo está dizendo, sejam firmes, ele está dizendo, vocês precisam de ser seguros naquilo que vocês já conhecem da palavra. Porque a palavra é o suficiente para nós, queridos. Muitas pessoas estão buscando soluções. A solução não está no mundo, a solução não está nas pessoas, a solução está em Deus. E como que eu encontro isso, pastor? Através da palavra de Deus. Porque é ela que vai me dar uma direção. Então firme é ser seguro de si mesmo. É não permitir que variações de dúvida venham entrar no teu coração e trazer a você uma preocupação. A gente que pela misericórdia de Deus está na igreja, é ungido, é separado, é pastor, presbítero. Muitas pessoas vêm com muitas perguntas. E uma das perguntas, enquanto eu meditava nesse texto que eu me lembrei, que muitas pessoas nos fazem é, qual é a igreja de Deus?
Eu não sei se você já se perguntou isso. Será que a igreja que eu estou é a igreja de Deus? Será que o local onde eu estou é de fato agrada a Deus? É um local que Deus edificou? É uma dúvida, porque a verdade é que a pessoa não é segura em si. Aí ela quer lançar a insegurança naquilo que não deve, naquilo que não tem como. Como que eu questiono se a igreja é de Deus ou não é? Se ela prega a palavra, se ela está estabelecida na palavra, ela é uma igreja bíblica, e sendo bíblica é uma igreja de Deus. Mas o que mais importa não é isso. O que eu tenho que perguntar quando eu estou firme é se eu sou a igreja. Então, quando nasce um questionamento desse tipo, será que Deus faz? Será que é a igreja? Será que é certo dizimar? Será que é certo cultuar? Será que é importante estar no templo? Esse tipo de questionamento, ele só aparece porque nós não estamos seguros naquilo que o Espírito Santo compartilhou a nós. Porque aquele que está firme na palavra, ele não tem esse questionamento. Verdade ou não é? Ele não questiona isso. Pelo contrário, ele vai questionar a sua conduta diante do Deus que faz milagres. Porque ele tem certeza, Deus ele continua operando, Deus ele continua fazendo. E eu tenho certeza que você está aqui nessa noite, não porque você veio cumprir tabela, mas porque você sabe que Deus ele age aonde o seu povo está reunido. E se ele age, ele continua operando milagres e maravilhas sobre a igreja. Amém, queridos? A segunda palavra que o apóstolo diz sobre nos mantermos firmes é que nós precisamos ser inabaláveis. Inabaláveis é aquele que não se abala, pastor? Sim, mas também é aquele que não se molda. A Bíblia diz, olha, vocês não podem se moldar ao padrão do mundo. Isso é ser inabalável. Vocês não podem se comparar ao mundo. Se o mundo está desesperado, a igreja tem que continuar de pé dizendo, eu continuo crendo no Deus que protege, que guarda, que livra e que cumpre os seus propósitos na vida dos seus. Aí alguém perguntou-me, mas por que tem crente morrendo? E quem disse que crente não morre? Se crente não morresse, o missionário Manuel de Melo estava vivo até hoje. Um homem que era usado com tamanha autoridade. E quando o seu ministério começa a alavancar, toma uma proporção gigante, Deus fala para ele, chega mané, sobe. O plano de Deus, o projeto de Deus, ele cumpre porque ele tem um momento para começar e um momento para terminar. Quando a morte chega na vida de um servo de Deus, ele não sai como derrotado, mas ele sai como um vencedor, porque a vontade de Deus é que está se cumprindo na vida dele. Quando eu entendo que eu preciso ser, que eu preciso estar em Deus para ser inabalável, eu entendo que as situações do mundo não vão moldar o meu modo de pensar, de ver e de crer que Deus continua fazendo milagres. Não podemos duvidar. Não podemos permitir que a situação tire o nosso foco, queridos. Vocês lembram que nós tínhamos um alvo que era o culto em abril? Quem lembra? Você continua orando? Esse irmão aqui na igreja falou, pastor, continua orando pelo aquele nome. Eu falei, então ora, irmão. Que já era para abril, passou de abril, então enxurrada de oração. Você vê como que é engraçado, é interessante, como o inimigo ele vai agindo e parece que ele vai nos deixando meio confuso. Não, vamos fazer em abril um culto para trazer os nossos amigos que nós estamos orando para que eles sejam salvos. Abril passou, nós estamos em maio, já estamos em junho, 2 meses passaram. 2 meses se passaram. Mas por que não aconteceu, pastor? A gente perdeu o foco. O medo veio, o susto veio e vai tomando conta da gente, a gente não percebe. Vai passando devagarzinho, querido, vai passando de uma maneira sutil que nós não vamos nem percebendo que muitas das coisas que era para nós fazermos, não estamos fazendo. Por causa de questões que não interferem, desde que nós venhamos crer e acreditar que Deus é Ele quem faz. Ser inabalável é necessário para nos mantermos fiel a Deus e a sua palavra. Ah, pastor, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma cura, eu preciso que Deus abra uma porta, que me dê uma direção, eu quero ser abençoado no trabalho, nos estudos. Irmão, o caminho é esse.
é você ser firme, inabalável. Não fique moldando os teus pensamentos, as tuas atitudes. Seja o que Deus fez para que você seja. Não olhe para o outro e fale, agora eu vi ali, eu vou ser daquele jeito. Não. Continue sendo aquilo que Deus planejou para que você seja. Inabalável. Não se molde. Ah, pastor, mas o fulano falou, o Beltrano falou. Não importa o que as pessoas falam, o que decreta sobre as nossas vidas não são as palavras das pessoas, mas são as palavras de Deus. O que dá destino não é o que as pessoas falam, mas é a palavra de Deus. O que abre porta e fecha a porta não é o que as pessoas falam, mas é a palavra de Deus. Então é nela que eu preciso me manter. Nela. Se não for ela, nós não conseguimos nos manter de pé e ter força para caminhar. E o verso continua dizendo, além de ser firme, além de ser inabalável, você precisa ser abundante na obra do Senhor. Abundante, abundância, ter muito, ter mais do que o necessário, ter em quantidade grande. Mas uma palavra que me marca muito quando você procura abundante no dicionário é fertilidade. Uma palavra que me traz assim um pensamento daquilo que Paulo queria dizer a essa igreja, quando ele fala, e vocês sejam sempre abundantes na obra do Senhor, é que ele estava falando, vocês precisam de ser produtivos. Porque aquele que produz para Deus pode ficar tranquilo, que Deus vai produzir em você aquilo que você tem necessidade. Amém ou não amém? É o que a Bíblia diz, buscais, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando eu produzo, quando eu sou abundante na obra do Senhor, Ele também vai permitir que eu venha desfrutar de tudo isso que Ele tem, da riqueza que Ele tem, dos tesouros que Ele tem. Então nós precisamos, querido, nos manter fiéis e firmes, inabaláveis na palavra de Deus. Esse é o caminho para nós vivermos uma vida de milagre, para nós vivermos uma vida de conquista, mesmo sabendo e ciente que a batalha ela nunca termina enquanto nós estivermos nessa terra. A batalha só irá terminar quando Cristo voltar com a sua igreja já resgatada, já purificada, já transformada, para mandar o diabo, seus demônios, seus servos para o inferno. Aí encerra. Aí nós iremos viver com Cristo, nós iremos viver com Deus na nova Jerusalém. Mas até lá, enquanto tivermos vida, existirá batalhas. É por isso que Paulo diz àquela igreja, vocês precisam se manter firme, porque as situações elas vão continuar sendo persistentes para desanimar vocês. As situações continuarão sendo controvérsias para desanimar vocês. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para todos vocês, se não 100%, 99% vai dizer, pastor, eu estou cansado. Pastor, eu já estou assim, até mesmo sem força. Pastor, eu queria mesmo estar lá em casa descansando, porque tantas dores no corpo, tantas coisas na mente. Esse é o cansaço. E essa é a influência que o mundo tenta exercer em nós. Isso é natural, porque nós somos humanos, nós somos de carne. Mas quando nós vencemos tudo isso para estar na presença de Deus, isso está provando, não para o pastor, mas provando para Deus que o nosso interesse é em manter a nossa vida firmada nele. E se isso é o que domina o nosso coração, e se isso é o que nos movimenta a estar aqui, eu digo para você, Deus não deixará que você vacile os teus pés, porque Ele vai dar a você a compreensão, Ele vai abrir as portas para você desfrutar das bênçãos que Ele tem para a tua vida. As pessoas precisam entender isso, querido. Não é só aceitar a Cristo, como o pastor Trindade falou na terça, não é só dizer que é cristão, mas é manter-se nisso. Pastor, aonde que está o caminho do milagre? Manter-se fiel a Deus. Aquele que é fiel a Deus, ele recebe milagre que ele nem sabe, ele nem pediu. E Deus vai lá e manifesta. Livramentos. Eu lembro que eu sempre tinha, quando eu levantava para o trabalho lá em Cuiabá, eu ia para o hospital, eu levantava cedo. E aí a minha oração era até engraçada, antes de eu começar a orar, eu falava assim, bom dia Deus Pai, bom dia Deus Filho, bom dia Deus Espírito Santo. Estou levantando,
que o Senhor abençoe esse dia. E eu fazia meu momento de oração. E um dia eu levantei e eu não estava muito legal não. Fiz a minha oração, não tão boa ao meu ver quanto eu orava antes. E aí eu fui para o trabalho meio aborrecido. Sentimento, não sei, não lembro porquê, mas não estava sentindo legal. E eu desci do ponto de ônibus. E eu descia no ponto até chegar lá no trabalho. Acho que dava uns, 3, 4 quilômetros. Eu fui andando cedo, 5 e pouca. Começando o sol, né? Começando a aparecer. Eu andando cabisbaixo assim. E eu nem percebi que por onde eu estava passando era assim uma faixa de pedestre, mas o sinal estava fechado para mim e aberto para os carros. E essa hora, 5 e pouco, os carros já estão lá na rua. E eu, irmão, diante do papai do céu, quando eu passei assim, antes de chegar na calçada, um carro passou bem aqui assim, shum. Aí que eu falei, gente de Deus. Eu passei na faixa de pedestre e nem vi onde eu estava pisando. Nem observei. E aí depois cheguei lá no hospital assim, meio assustado. Fui agradecer a Deus. Eu senti o Espírito Santo dizendo para mim, é eu que cuido. Você hoje não está legal, eu continuo cuidando de você. Você não está se sentindo bem, eu continuo cuidando de você. Você está meio para baixo, eu continuo cuidando de você. Você está meio assim, meio enfraquecido, eu continuo cuidando de você. Queridos, quando nós buscamos a Deus e nos mantemos firmes nele, mesmo que esse corpo não esteja legal, Deus continua cuidando de nós. E é tão bom saber disso. E aí eu fiquei assim, falei, Deus, obrigado. Porque foi um descuido meu, foi uma falta de atenção minha, mas Deus cuidou. E é assim que Deus faz, querido. A necessidade de nós mantermos firme nele, na sua palavra, mesmo com tantas questões que traz ao nosso coração tristeza, a pessoa, o outro, não importa, aquele que tudo pode fazer, ele continua lá no seu grande trono nos céus, e ele continua olhando para essa terra que cabe aqui na palma da mão dele, e controlando tudo, e dando ordem a tudo, e mesmo que nós venhamos assustar, ele continua dizendo à sua igreja, mantenha-se firme, porque eu estou agindo a favor daqueles que me servem. Deus, ele é assim, queridos. As situações vêm e a tendência é que nós venhamos perder o entendimento de quão grande e poderoso ele é, de quão maravilhoso ele é, de quão importante, poderoso, imensurável ele é. Você pode ficar desempregado, você sabia disso? Você pode perder o seu emprego. Você pode ficar até mesmo sem o dinheiro para fazer a compra. Mas se você se manter firme em Deus, Ele supre as suas necessidades. E é tão interessante isso, que um tempo que eu e igreja ficamos desempregados, eu fico rindo, que eu falo assim, que foi o tempo que nós melhor comemos. Porque Deus abençoava, Deus sustentava, Deus abria a porta. Foi quase um ano, né, amor? Foi quase um ano. E vai lá numa porta e leva currículo, Irmão, eu não sei quem já passou por isso, mas é chato. Não sei se alguém que já passou por isso, de ficar desempregado e vai nenhum, leva currículo. A pessoa fala assim, eu até gostei de você, mas nós não está contratando não. Então não precisa gostar de mim não. Você não está contratando, não precisa gostar de mim não. Eu quero que goste para me contratar. Inúmeras portas fechadas. E vai, Ronaldo, fulano lá está contratando, você corre, calça a botina, pega o currículo, chega lá, a filona gigante, vai, chega. Rapaz, eu gostei de você, só que a gente vai esperar, porque o gerente parece que ele vai cancelar essa vaga aí, eu acho que não vai ter mais não. Aí você volta para casa, fala, oh Deus, o diabo está agindo e o senhor está perdendo a batalha, porque não está acontecendo, mas não é. A verdade é que Deus, quando nós estamos assim, é Ele que está nos movendo para o centro da sua vontade. Mas o importante é que Ele não deixa faltar. A Bíblia diz, olha, eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Mas o segredo, pastor, manter-se firme. O segredo, pastor, é continuar olhando para Deus, é continuar adorando a Deus, é continuar servindo a Deus, é continuar sendo produtivo na obra de Deus. Ô irmão, ô irmã, não deixe de falar da palavra de Deus, não deixe de viver a palavra de Deus nesses tempos.
Como diz a palavra, ainda mais quando é chegado o fim. Incentiva, fala, mas coloca isso também no teu coração e viva isso, nessa intensidade que a palavra de Deus nos diz. E eu quero ler só 3 versos da palavra de Deus, nós vamos encerrar. Abra a tua Bíblia em Salmos capítulo 138, versículo 3. Não perca o teu foco de Deus, que só Ele que nos sustenta, querido. É Ele quem de fato nos dá uma direção e uma compreensão de que tudo está na mão dEle. E é claro que o mundo por vezes ele tenta nos tirar essa compreensão de que Deus está cuidando de nós, para tentar nos distrair e nos distanciar de Deus. Mas não perca o foco não. Deus ele continua cuidando da tua casa, da tua família, dos teus filhos, seja criança, adolescente, jovem, adulto. Deus continua cuidando do seu povo. E eu vou ler alguns versos aqui, só para nós entendermos a grandeza de Deus, e o quanto Deus nos fortalece, o quanto Deus nos dá ânimo, o quanto que Deus nos dá uma direção, uma chacoalhada, para que nós não venhamos parar. Salmo 138, verso 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. O que está faltando para você? Nós lemos no início do culto dizendo, olha, faça conhecida as tuas necessidades a Deus, porque é Ele quem cuida de você. Se você não fizer conhecido, como que Ele vai fazer? Ah, mas Deus sabe de tudo. Mas Deus ele é tão amoroso que Ele quer que nós venhamos falar para Ele, falar com Ele. Digamos que você tem alguém que ajuda você. Se você é um adolescente, um jovem, ou sei lá, um adulto, tem um amigo, um pai, que gosta de mandar uma benção para você. E você está passando uma maré baixa. E você não fala para a pessoa. Aí quando a pessoa te liga e conversa com você, você fala, rapaz, está feio, está apertado, está complicado. Normalmente, se é um amigo de verdade, ele fala assim, mas por que você não me avisou? Por que você não falou para mim? Sabe por que tem muitas pessoas sofrendo? Porque eles não se mantêm firmes em Deus. Então eles recorrem a todo mundo. Mas na hora de fazer uma oração a Deus, de fazer a sua súplica a Deus daquilo que ele precisa, ele quer enfeitar, ele não quer falar da realidade. E Deus, ele só age em corações sinceros. Por isso que a Bíblia diz, olha, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Porque um coração contrito e quebrantado, ele fala das suas realidades, dos seus sentimentos reais, daquilo que de fato está trazendo a ele sentimentos que o deixam aborrecido. Ele fala daquilo que de fato está no seu coração. Então aqui o salmista Davi, ele diz, no dia em que eu clamei, o Senhor me respondeu. E ele fez muito mais do que isso. Ele ainda me deu força e coragem. Porque às vezes, e normalmente é assim, a gente vem até a Deus pedindo uma coisa, 2 ou 3, mas Deus ele é perfeito na sua ação. Quando Ele resolve agir, quando chega a hora certa de agir, Ele faz muito além do que aquilo que nós pedimos a Ele, porque a sua ação, a sua atitude é perfeita. Então, meu querido, continue fiel a Deus, continue clamando ao Senhor, porque quando chegar o momento dEle liberar sobre a tua vida, dos decretos dEle para a tua casa, Ele vai conceder a você muito mais além do que aquilo que você tem pedido a Ele. Abra a tua Bíblia, mais um versículo, Salmo 27, verso 1. E depois, para encerrar, nós vamos ler Jeremias 29, 11. Salmo capítulo 27, versículo 1, da palavra de Deus. E diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Achou aí? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Versão, acredito, a NVI. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Alguém aqui, não precisa manifestar não, mas tem pessoas que gostam de dormir com a luz acesa, do quarto, do banheiro, de algum lugar assim. Você dorme, Cida? É? Do celular.
Alguns é por medo, outros é porque precisa de uma orientação quando levanta. Porque dependendo do jeito do quarto, se não tiver uma luz na hora que você levanta, mas canela no guarda-roupa, é canela na cama, o dedinho no pé, meu Deus, é um terror na hora que você levanta. Então alguns usam a luz, mas uma boa parte deixa a luz ligada por causa do medo. E ele, vendo a claridade, ele se sente seguro. Aí você entende por que o salmista Davi, ele está dizendo: o Senhor é a minha luz. Ele está dizendo: o Senhor é a minha segurança. Porque eu me sinto bem sabendo que o Senhor é a minha salvação. Então, se dentro do teu coração tem algum temor do dia de amanhã, do teu futuro, entenda o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que traz a nós a salvação. E entenda que Ele também é a luz que guia o nosso caminho. Amém ou não amém? E o verso para finalizar ali diz assim: de quem terei temor? Ele é a luz. De quem eu terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu lembro de uma vez, a gente confundiu lá em casa, lá em Cuiabá. A Gleice acordou: amor, tem alguém entrando aqui em casa. Eu falei: misericórdia. Vamos orar para o diabo sair correndo, que eu estou com mais medo que você, mulher. E ela: vai lá ver. E ela foi na porta e ele está lá no fundo. E voltou, e eu fui lá na porta, olhei. Falei: se ela viu, está visto, irmão. Meu Deus do céu. Se ela já encontrou o bandido, está lá mesmo, não quer saber não. E aí eu falei: pega, só tinha a Ju, se não me engano, pega a Ju, coloca no quarto, liga para a polícia, liga para o meu pai, liga para o sogro, para a sogra, para o tio, liga para todo mundo, para o exército, para a marinha. E eu fui lá na cozinha, peguei uma faca. Falei: eu quero ver esse bandido. É aqui, rapaz, aqui dentro é meu recinto. Com a faca na cintura, com o coração tremendo na mão. Faltava usar a faca para tocar aquele negócio que faz forró. Esqueci, triângulo. De tanto medo que eu estava, mas com a faca na cintura. Eu falei: aqui eu resolvo. Oh, meu Deus, não deixa o inimigo entrar aqui dentro não, que vai ficar feio o negócio. O medo. Eu peguei a faca, passou, se sentiu seguro. Que seguro que nada, irmão. Eu continuei com medo. Porque esses objetos não trazem segurança. Essas questões, cerca, é bom, coloque, mas não nos traz segurança. O que nos traz segurança é saber que Deus é quem cuida das nossas vidas. Então aí ele diz: Ele é a minha luz e também a minha salvação. Eu vou temer o quê? Quando ele diz o que eu vou temer, ele está dizendo: o maior temor do homem é a morte. Sim ou não? Todo mundo tem aquele, nem que seja um pouquinho, mas tem um medinho de morrer. Eu, hein, oh Deus. Né, Eduardo? Meu Deus, ele é tão jovem, é tão novo, tem um bocado de gente na frente da gente. Segura nós aqui, Jeová. A gente fica meio cabisbaixo assim, meio. Mas aí quando a gente entende esse versículo, que o salmista está dizendo, ele está falando: não temo nada. Porque se encerra a minha vida aqui, eu continuo vivendo lá com meu Deus. Eu continuo vivendo lá com meu Pai. Então não tem por que nós temermos, querido. Deus é aquele que nos guarda. E além de guardar, Ele ainda veio e nos deu um presente chamado salvação. E a Bíblia diz: não há como o homem fazer algo para receber a salvação. Isso é um presente de Deus que foi conquistado na cruz para cada um de nós. A nossa parte para desfrutar disso é nos mantermos firmes em Deus e na sua palavra. O Senhor é meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Vamos lá, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Deus é Ele que nos dá força e coragem. Deus, Ele é a nossa salvação, a luz, a força, a segurança, o refúgio. E Ele também é aquele que nos dá e nos garante esperança e futuro. Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro
e uma esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diga assim comigo, os planos. Diga assim, quem conhece é Deus. Irmão, se é Deus que conhece os planos, fique tranquilo, porque o diabo não vai conseguir intervir, o diabo não vai conseguir impedir, porque os planos que Deus tem a nosso respeito, não é revelado ao diabo e aos seus demônios, mas Deus na trajetória da nossa vida, dia após dia, Ele vai concretizando parte daquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Então as promessas que Deus tem para você, mesmo que o diabo queira, ele não conseguirá impedir, desde que nós estejamos firmes em Deus. Então aí o versículo diz, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, e não de lhes causar prejuízo, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pastor, quem dá o futuro para a criança é os pais. A Bíblia está dizendo que é Deus. Quantas pessoas que eu já conheci que nem tiveram os seus pais, nem conheceram os seus pais, órfãos, e hoje são homens de Deus, mulheres de Deus, hoje são grandes empresários. Mas como que conseguiu? Porque não foi o pai, não foi a mãe, não é tio, não é avô que traça o nosso futuro, que traça o nosso dia de amanhã, mas está estabelecido lá nos céus, na mão do Todo-Poderoso. E Ele diz, sou eu quem sei os planos que tenho para vocês, e esses planos não trará a vocês nenhum tipo de prejuízo. Então, querido, entenda que por mais que hoje esteja doendo, que por mais que hoje você esteja sentindo algo não tão agradável, entenda que aquilo que Deus está realizando em nós é uma boa obra, e é Ele quem começou, e é Ele quem vai concluir na minha vida, na casa, na família de cada um de nós. E Ele diz ainda, e eu vou garantir a vocês um futuro, e esse futuro é lindo, querido. Pastor, esse futuro é só lá no céu? Não, esse futuro é o dia de amanhã também. O futuro lá no céu é garantido a todos aqueles que creem, e aqui na terra é para todos aqueles que se mantêm firmes na sua palavra. Quer viver o que Deus tem preparado para você amanhã? Mantenha-se firme na palavra dele hoje. Hoje. E amanhã Ele vai acrescentar a você da maneira que Ele já planejou. Amém, queridos? Se coloque em pé no teu lugar. Guarde essa palavra no teu coração. Entenda isso. Por mais que você não esteja vendo, só mantenha firme, porque Deus já tem tudo planejado para você. Quando eu olho para essa questão, eu fico lembrando de quando a Juliana estava prestes a nascer. Ficava pesquisando, o que precisa de comprar, o que precisa de ter, o que vamos levar, como que nós temos que fazer. A gente já tem que planejar. Ai, daqui a pouco tem escola, ai, daqui a pouco tem creche, tem isso, tem aquilo outro. A gente ficar tentando planejar para conceder a ela tudo aquilo que ela poderia ter. E Deus também faz assim conosco. Antes de você ser gerado, Ele já tinha planejado o teu futuro. Ele diz ao servo dele, dizendo, ei, entenda o seguinte, eu já conhecia, eu já chamei você pelo nome antes de você nascer. Você é meu, você é minha propriedade. Então não importa o sentimento que tenta dominar o teu coração, entenda que Deus tem para você um futuro garantido. Entenda que Deus é aquele que vai trazer esperança para você, mesmo que o tempo seja totalmente um tempo escuro, onde as pessoas estão duvidando de tudo. As pessoas estavam preocupadas, eu não sei o que virou agora, mas estavam, e o gafanhoto está chegando no Brasil, já não basta a pandemia, agora vem mais esse bicho. Não sei se estavam falando que estava indo para o Uruguai, não sei se ele mudou a rota ou não, desviou. Oh, Deus é bom demais, como que Ele é bom, né, pastor? Tira do Brasil e manda para outro país. Não, querido, podia vir o que vier, pode vir o que vier. A igreja de Cristo continuará de pé e aqueles que creem nele continuará sendo sustentado por Ele. Porque Deus, Ele faz assim.